Beleza, beleza. Vamos lá. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos mais um dia de aula aqui, tá? Hoje a gente tem uma aula bem interessante. A gente vai falar de como implementar um projeto que gera resultados real em 90 dias. E isso faz uma diferença muito, muito, muito grande, seja para você subir profissionalmente, né? Seja você alcançar ser seus objetivos, ganhar mais dinheiro, viajar, né? É, subir para uma posição de destaque da empresa, ser chamado para as reuniões de decisão, virar um cara estratégico. Então, assim, são alguns insights bem interessantes que dá para a gente trabalhar em conjunto aí. Antes disso, vamos fazer aquele tour, que é bem importante, tá? Primeiro deles, eu vou convidar vocês a me seguirem no Instagram, tá? No Instagram ele tem bastante informação aqui, que eu acabo postando no nosso dia a dia. Algo mais profissional, tá? Eu também recomendo vocês me seguirem no LinkedIn, até porque o LinkedIn, diferente do Instagram, ele é mais profissional, então aqui basicamente eu estou tratando do lado profissional, né? Então são projetos, né? Empresas que a gente faz os cursos de companies, as consultorias e assim por diante, tá? Então todos os resultados eu acabo postando aqui no LinkedIn, oportunidades também, né? Eu acabo postando aqui. Todas as nossas aulas, quando elas ficam gravadas, tá? Porque tem aulas que não são gravadas, eu trago elas para o YouTube, tá? Tem aulas que não são gravadas, é somente uma vez, ou mesmo as aulas, elas vão para dentro do grupo VIP, tá? Então, a gente tem um grupo VIP que a gente fala, seja de aperfeiçoamento, seja de Lean Six Sigma, de gestão de qualidade, crescimento profissional, tá? Eu pego essa experiência que eu tenho das empresas que eu trabalhei, tá? Volvo, Renault, abri empresa, e também dos meus anos que eu tenho de universidade, tá? Principalmente dos muitos projetos que eu já apliquei aqui dentro. Então, isso daí vai fazer uma diferença muito grande, seja para o teu dia a dia. Muito bem. Dito isto, tá? Tem uma novidade para vocês, tá? Então, essa plataforma eu vou estar disponibilizando principalmente para o pessoal que está no grupo VIP, tá? Então, assim, as pessoas elas vão começar a trabalhar com uma plataforma que é de IA, é uma inteligência operacional aplicada. Então, você vai ter uma plataforma com uma inteligência dedicada para o seu negócio. Cara, isso faz uma diferença muito grande para o diagnóstico do projeto, para a análise do projeto, né, para o andamento do projeto, onde você tem etapas do projeto aqui, seja um mapa de raciocínio, né, onde você define, você mensura, você analisa, você implementa, você controla, tudo certinho aqui, é para você ir colocando sem esquecer de nada no meio do caminho, tá? E tem uma inteligência por trás, e essa inteligência, ela está vinculada, não é uma inteligência genérica, né, como um ChatGPT, ou um Gemini, um Grok, né, um Cloud, porque você faz uma pergunta ali e espera uma resposta, seja da sua área. Pelo contrário, aqui você vai ter uma resposta direcionada para o teu problema, porque a plataforma, ela é uma plataforma customizada para o que você acaba trabalhando. Tem diagnóstico, tem áreas de focos, tem planos de ações, dashboards, tem mapas de processo, relatórios A3 para depois você trazer. Dá para você também usar ferramentas, análises, carregar dados, fazer um process mining aqui, já levantar uma simulação financeira, cara, tá? Gera uns dashboards bem interessantes para você já apresentar para a tua chefia. Cara, olha só que interessante. Isso daqui é segurança. Tá? É aquela segurança que às vezes estava faltando para você. Que, não sei como fazer tudo mais. Aqui está o passo a passo, cara. E ainda com um assistente, né, para te ajudar ali a desenvolver o teu projeto para você levar um relatório, seja consistente para o teu chefe. Tem uma base aqui, depois é para você carregar projetos similares, até porque a inteligência ela vai utilizar dessa similaridade, né, do teu perfil, dos teus tipos de projeto da tua empresa, e é evidente que tem amarrado uma IA aqui, que é a IA, ela está lá, já. Como aplicar no DMake, como calcular no OE, quais ferramentas usam para plataforma, para análise de causa raiz. Então, assim, é uma plataforma que eu estou criando e ela é bem completa, tá? Depois vocês podem analisar aqui como um todo ela, tem alguns resultados aqui, como que aplica.
aqui tem um preço embaixo, mas esse preço, né, neste momento, eu não tô, não é um interesse, tá? Pelo contrário, tá? O interesse agora é que vocês utilizem, que vocês sintam-se à vontade de compartilhar, seja com as pessoas que trabalham com projetos, que trabalham com análise, que precisam gerar resultados mensuráveis, né, que você precisa identificar gargalos, que você precisa identificar causa raiz, né, que você entre com um projeto de melhoria contínua aqui, você tem um passo a passo, cara, só de você ter um passo a passo, você já tem uma segurança, tá? Então, assim, neste momento, ela é 0,800, né, isso a gente está disponibilizando ela para vocês usarem e abusarem. Evidente que quem chega antes bebe água limpa, né, como dizia um amigo meu. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Mas vamos falar do que nós viemos hoje, tá? Essa plataforma, ela está dentro do grupo VIP. Então, quem quiser, tá? É só me seguir lá que daí a gente vai disponibilizar. E evidente, né? Ela também está na rede, né? É só você entrar ali pelo Opero AI, tá? E só que daí no grupo VIP eu também tenho ali uma contribuição, né, seja nas suas dificuldades. Muito bem. Dito isso, vamos então parar aqui. Ótimo. Só estou trocando de tela aqui, pessoal. Beleza. Ela estava nesta aqui. Já. Beleza. Quem que entrou ali? Vamos liberar o colega que está entrando. Ok. Lucimara. Bem-vindo, Lucimara. Estava explicando da plataforma aqui, mas vamos entrar aqui ao assunto do dia hoje. Excelente. Vamos ver se disponibilizou. Já estão vendo ali? Deixa eu parar novamente. Aqui, ok. Ok. Ah, ótimo. Então, agora sim. Estou vendo aqui que está pareado. Ótimo. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, nossa, é falar hoje como que você consegue implementar um projeto em real, isso é aplicado em 90 dias. Tá? Por que é real? Porque, na verdade, é do seu dia a dia do que você trabalha aí. São as dificuldades que você enfrenta para você desenvolver e até escolher um projeto que traga impacto econômico e seja um impacto, principalmente que te traga benefício. Empresas como um todo, entrou mais um colega aqui, vamos só permitir que ele entre aqui, só um minutinho. Ok, beleza, ok, aqui é o Lucimar, ótimo. Então, nesse caso, muitas empresas fazem projetos de melhoria, e isso é extremamente importante, né? As empresas, elas trabalham com melhorias, ou elas desenvolvem um produto novo, ou elas ficam melhorando os produtos internos que elas têm, tá? O problema é que muitos desses projetos de melhoria, tá? Pouquíssimos deles geram o tal do resultado para a empresa. O que é o tal do resultado para a empresa? Tá? O resultado é algo que gera um resultado de impacto para a empresa. Isso aumenta vendas, aumenta a produtividade, ou então a empresa deixa, né, de perder o mercado para outro concorrente, então ela começa a conquistar novos mercados, e isso também é muito interessante, tá? Para quem não me conhece, eu sou professorado, eu sou professor da PUC, tá? Professor universitário, eu já estou mais de 15 anos trabalhando lá dentro da universidade, tenho também 15 anos de empresa, como Renault, como Volvo, tá? Sou especialista em Lean Six Sigma, estou terminando meu doutorado na área de AI, tá? Isso é de inteligência artificial. Então, assim, o que eu aplico na universidade, né, eu trago para vocês, tá? Isso é em termos de projetos, isso daí faz uma diferença muito grande, lógico, né, para o dia a dia de vocês que estão no front, né, da empresa. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a promessa dos projetos de melhoria, ela visa, ou seja, sempre trazer algum resultado factível para a empresa. Tá? Qual que é esse resultado factível para a empresa? Opa, saiu aqui. Deixa eu ver se voltou. Beleza. Qual que é esse resultado factível para a empresa aqui? Se não estiver aparecendo, depois qualquer coisa vocês me falem, tá? Pelo que eu estou olhando aqui, está aparecendo. Os resultados que a gente tem aqui, tá? É que as empresas, como um todo, elas investem massivamente seja num Lean Thinking, tá? Isso é no pensamento Lean. Eles investem também no Lean como um todo, enxugando o processo. Eles
depois de um certo determinado tempo ali, eles investem em treinamentos de Lean Six Sigma, tá? Que é a parte de variação do processo. Começa uma transformação digital dentro da empresa, e é evidente que eles entram com uma excelência operacional, que é o tal do PEX. Existem alguns percalços aí, tá? Porque, na prática, né, só você investir nesses treinamentos, basicamente, as pessoas, elas precisam, né, de projetos para utilizarem dessas novas metodologias ou desses novos treinamentos. O problema é que os caras fazem os treinamentos e deixa a pessoa ali, seja fazendo o diário dela, seja o trabalho que não é um projeto, que é mais o apagar o incêndio, ou mesmo responder os e-mails, ou mesmo aquele trabalho que ela foi, que ele entrou ali para desenvolver, mas não é um projeto, basicamente, que possa trazer um resultado mais efetivo para a empresa, né? Simplesmente ele fica fazendo um trabalho mais braçal, né? Deixa eu só voltar aqui para o pessoal está entrando aqui, só para colocar, adicionar. Tá. Uma das coisas, tá? Só me. Tá, beleza. Então, conforme eu estava comentando com vocês aqui, né? Como o pessoal, né, eles acabam fazendo treinamento e não aplicam, tá? Então, isso gera uma distância muito grande, seja do que você aprendeu da parte teórica para a parte de aplicação. E aí o resultado não vem, né? Aí gera, seja, muito esforço, principalmente na área técnica, mas também não tem um resultado financeiro para a empresa. E existe um portfólio de priorização que, conforme, tipo, a empresa ela vai diferenciando, ou mesmo ela vai dividindo, ou estratificando, ou mesmo ela vai distribuindo, se você é um cara muito braçal, você não recebe aqueles projetos que são até estratégicos dentro da empresa, tá? Deixa eu ver se o pessoal aqui. Tá, só sair para ver se o pessoal está comentando alguma coisa no chat. Não, tranquilo. Em cima disso, tá? Opa, vamos voltar aqui. A gente quer analisar, seja, projetos que eles geram, né, resultados que reduzem custos, aumenta a produtividade, né, tem que aumentar o faturamento, e lógico, dependendo da área onde você trabalha, o lead time, ele é um percalço em todos os processos que você tem. Lead time está relacionado principalmente ao tempo, né, que você tem ali de pedido, ou mesmo o tempo de processo que você tem dentro da empresa, em uma etapa até o final da etapa, ou mesmo entre etapas ali, tá? Então, por que a maioria desses projetos aqui, eles falham? 5 motivos, assim, bem clássicos, tá? Bem clássico. Primeiro, um projeto que foi mal definido. O que é um projeto que foi mal definido? Você não tem a causa raiz do problema, tá? Você não entende qual é, né, o teu cliente, ou mesmo o teu fornecedor, que está causando aquele teu problema, ou mesmo você não entende qual é a matéria-prima, ou da onde vem, qual é a máquina. Então, é um problema mal definido, tá? Aí entra outros problemas que está relacionado à falta de dados, isso é, dados que não geram confiança. E já começa por algo aqui que é muito clássico dentro das empresas. Eu acho, cara, ele é uma moeda ali de 50-50, né? Isso é 50-50 ali. Porque se você falar que eu acho, quer dizer que você já tá literalmente se defendendo. Você não tem, assim, certeza que aqueles dados lá, eles foram tratados, ou mesmo se a área responsável validou aqueles dados. O que são dados confiáveis? Dados que passam pela uma controladoria, ou mesmo são dados que são gerados indicadores de uma determinada área, ou principalmente que vai para uma direção. Aí vem outras frases também que são bem comuns nesse meio. Sempre foi assim. E é clássico, principalmente para as pessoas que estão no processo há muito tempo ali. As pessoas elas estão mais acostumadas e elas não querem sair daquela tranquilidade. Elas querem manter-se dentro daquela tranquilidade, porque tudo que é novo, né, exige um esforço. E as pessoas, como um todo, dependendo da área que trabalha, ela não quer esforço, ela quer continuar fazendo a mesma coisa, dando o mesmo resultado ruim, porque daí ela acha que do dia para a noite as coisas vão mudar, tá? E às vezes muda mesmo, né? Essa pessoa, ela é liberada, ou mesmo seja retirada para uma outra oportunidade, que não é dentro da empresa. O escopo muito grande, isso também é bem importante, principalmente quando a gente está falando com o CEO, tá? Ou donos da empresa e tudo mais. O cara, ele tem, assim, como eu coloquei, ele fome no mundo, né? Essa fome do mundo cara,
A gente fala assim, vamos fazer um projeto aqui para a gente melhorar o nosso lead time, igual eu coloquei ali, tá? Aí ele fala assim, não, 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 não. Lead time é muito pequeno aqui. Vamos melhorar 3%, né, do faturamento da empresa em 6 meses. Cara, 3% de faturamento, dependendo do tamanho que é a empresa, você tem que movimentar a logística, você tem que movimentar a produção, você tem que movimentar o comercial, você tem que movimentar compras, você tem que movimentar uma cadeia gigante dentro da empresa. Ah, mas 3% é pouco. Depende. Depende do tipo da empresa e da área que você trabalha, tá? Ah, então, e se for então somente um processo? Sim, né? O que é interessante, o que é importante é não ir com fome, né? Mas sim você fatiar esse problema em pequenas partes e aí sim você ir colocando metas estratificadas, que é basicamente o que a gente acaba fazendo dentro do projeto, na etapa que você está mensurando esse projeto, tá? A ausência de um dono do processo também é bem importante. É, as pessoas, elas têm boa vontade, né? Principalmente os gestores e tudo mais, eu acredito, assim, eu ainda acredito que elas têm boa vontade de ajudar, pelo menos a maioria, tá? O que eu quero falar com isso? Porque quando esse gestor, ele some, então ele delarga o problema para você, ele não larga, ele delarga, porque veio para ele uma demanda, ele delarga mesmo o negócio ali e vai para um outro negócio e nem vem, e não vem mais tratar isso dali com você. Então, esse problema de abandono de projeto, ali na frente, tá? Ali na frente, ele vai vir te cobrar. E como ele não deu apoio, sem sombra de dúvida, o negócio não andou. E aí vai vir ser um monte de problemas relacionados que o negócio não andou, porque você não me falou, porque na verdade você não se comunicou, porque na verdade, sabe, o gestor ele vai tentar se proteger, porque vamos dizer assim, é uma característica, né, porque o cara ele precisa fazer com que a sua equipe ela seja vamos colocar, né, que eles mesmos precisam se trabalharem com o que eles foram contratados, mas muitas vezes, né, principalmente dependendo da equipe que você tem, né, o gestor ele precisa estar muito presente, né, porque as pessoas elas não têm pelo menos uma grande maioria, vamos colocar assim, tá? Eles não têm uma percepção, ou seja, da onde que ele começa até onde ele vai, tá? Por mais que a gente fale assim, não, mas peraí, cara, esse cara aqui é uma pessoa sênior, então ele tem uma autogestão ali que, assim, ele consegue trabalhar mais ou menos, tá? Eu já vi e eu já presenciei muitos gestores, tá? Com falta de capacidade de gerenciar, porque o cara, ele tinha medo de sentar com as pessoas e falar o que as pessoas tinham que fazer, tá? E falar assim, ó, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. E eu já, assim, sentei com algumas pessoas, o cara falou assim, cara, o meu gestor, ele vem aqui e larga um problema para mim e quer que eu me vire, e ao mesmo tempo, quando eu levo o resultado para ele, ele fala, cara, tá, não é isso que eu queria. Eu falo, não, mas peraí, daí, tipo, também é um pouco complexo, né? Porque se não é bem explicado, se não sabe de onde começa, né, como se desenvolve e como termina, principalmente o pessoal que está mais na área de analista, cara, você precisa dar uma mão para essas pessoas. Você precisa, seja, dar um caminho. Ah, mas o cara é um coordenador, o cara é um supervisor, o cara é um gerente. Então, até na área de gerência, dependendo, seja o tipo de empresa que é, se ela é uma empresa muito amarrada, então esse gestor ele não tem muito punch, isso ele não tem muita capacidade de desenvolver, seja um determinado tipo de trabalho. E aí vem essa tal de ausência aqui que eu tô comentando da parte da gestão. Como que a gente acaba tratando isso? Conversa. Você tem que conversar, né? As pessoas têm que se conversar. Principalmente quem está embaixo que não está entendendo o que tem que fazer, tá? E, lógico, tem a última, que é a tal da execução lenta, né? Falta de cadência, projetos que perdem atração ou credibilidade. Isso é, as pessoas, elas têm até uma velocidade no início. Cara, mas isso daqui é impressionante, porque na mesma velocidade que elas têm no início, elas caem depois do meio, porque, da verdade, não tem mais, seja aquela cobrança, então, acabou aquela estamina do começo ali, e as pessoas perderam um pouco do interesse, então, já mais para o final ali, o negócio perde total aderência do que era para se fazer.
tá? Um erro técnico aqui que não salva o projeto é ferramentas sozinhas não resolvem o problema. Então, você precisa, né, ter, assim, vamos colocar de da ferramenta, é claro, né, que como eu coloquei aqui, a ferramenta, ela somente é um meio, né, ela jamais vai ser o fim aqui. A ferramenta, ela é importante, até porque você precisa entender o que faz cada uma das ferramentas, mas o que faz o negócio andar, principalmente, são as pessoas que estão motivadas, tá? Então, a pessoa, ela precisa entender qual é a meta, né? Ela precisa entender qual é o sonho, aonde tem que chegar. Porque aonde tem que chegar, nesse objetivo que tem que chegar, então aí você começa a escolher melhor a estratégia para você chegar lá, você começa a focar, seja aonde você precisa, você faz um escopo e você analisa, seja os seus cenários, e essa velocidade, ela começa a ter em conjunto com as pessoas, principalmente dentro do projeto, ela começa a ter, seja um direcionamento, tá? Lógico, em cima das decisões que são tomadas em cima do projeto. Mas volto a dizer, tá? A ferramenta, ela, lógico, ela não é o fim, e sim o meio. Você precisa entender de ferramenta. Caso você tenha uma deficiência em cima de ferramentas, tá? Como que, o que faz o MASP? O que faz um PDCA? O que faz um DMake? O que faz, né, um Kaizen, tá? Que são as metodologias que a gente tem ali. Dentro delas, né, dentro dessas metodologias, a gente tem ferramentas ali, Ishikawa, você tem gráficos diversos, linha, barra, dispersão, você tem gráficos de cartas de controle, você tem planos de ações ali para você tomar uma matriz básico, ou então um 5W2H, uma análise de risco. Então, todas as ferramentas você precisa entender. A aula aqui não é de ferramentas, tá? Mas, assim, eu bato nessa tecla porque é algo que hoje não é tão complexo como antigamente, que se tinha que fazer uma pós-graduação ou então alguns cursos de extensão para você aprender as ferramentas. Hoje dá para você entrar na internet, né? Que seja, olha, não sei muito bem, né, utilizar tais ferramentas. Beleza, você entra ali e a ferramenta vai estar disponível e você vai conseguir utilizar, né? Ou mesmo aprender. Depois você aplica. Aquela ferramenta que eu mostrei no início ali, ele já traz para você o que você tem que aplicar, aonde tem que aplicar e quais ferramentas você pode utilizar, seja em cada uma das etapas. Facilita, né? É um facilitador. Assim como eu coloquei, você tem ali uma inteligência operacional que te auxilia a você resolver seus problemas. Qual a diferencial no projeto com resultados? Primeiro, problema relevante, né? Nesse caso aqui, o que é um problema relevante? Problema relevante, gente, é tudo empresa, é dinheiro. Então, tudo que afeta, seja o dinheiro da empresa, o DRE ali, tudo que afeta custo, tudo que afeta capacidade produtiva, tá? Ou o negócio como um todo, isso dali é um problema relevante. Mas ali eles estão falando sobre... trazer aqui um exemplo que as pessoas acabam me falando e falam, senhor, beleza, ok, vamos lá, né, cara? A gente vai medir aqui o índice de satisfação das pessoas de trabalhar aqui na empresa. Cara, é importante? Lógico que é. Mas, assim, porque pessoas felizes produzem mais, tá? Simples assim. Mas, assim, você está pegando um projeto que precisa ser relevante para você. Então, busque algo, né, que não seja pequeno, mas também não seja muito grande, que você não se amarre muito, mas que traga, seja um benefício, porque as pessoas vão lembrar para você do benefício que você trouxe. Aí entra essa parte do escopo pequeno, tá? Quando você tem um problema muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que fatiar ele, que é fatiar o tal do elefante, né? Você tem que deixar em pedaços menores. Aí, quando você tem pedaços menores, sem sombra de dúvida, você consegue mapear melhor, você consegue enxergar melhor, e ele tem uma tração melhor, porque você começa a resolver, e aquilo te dá uma motivação, porque nós somos viciados, né, viciados em vitórias. Somos todos viciados em vitórias, tá? Isso nos dá mais estamina, tá? É por isso que a gente pega o celular ali, vê um vídeo e você quer ver outro, porque aquilo ali te deixa, seja eufórico, alegre, né? Aquilo ali te deixa até ansioso, coisa e tal. Então, quando a gente tem esse tipo de vitória, né, é o mesmo material químico que você tem, seja quando você tem pequenas vitórias. Então, você precisa utilizar disso, né, para você, seja chegar onde você almeja. Então, pequenas vitórias.
né? Quebre aquele, seja esse teu elefante em pequenas partes menores, para você conseguir resolver ele de uma maneira mais simples, mais fácil, e é muito mais fácil de você enxergar. Então, neste caso, é evidente, tá? Você consegue até dimensionar daquele teu problema grande, você consegue fazer um Gantt ali, ou mesmo um cronograma, de uma maneira mais simples, que você consiga colocar algumas atividades, até para você resolver em 15, 30, 60, 90, né? 120 dias, 180, e assim por diante. Então, você vai resolvendo, a cada 15 dias, você vai, seja, desenvolvendo uma pequena parte que lá no final você vai montar um Lego, que é aquele teu elefante grande que você tinha no início. Então, assim, não vai abraçar o mundo. Abrace pequenos pedaços, tá? Para depois você montar esse Lego no final, que vai te dar um resultado bem interessante. A execução rápida, velocidade para você engajar, isso é criar, então, ciclos curtos de aprendizagem, né? Testar soluções. Cara, isto que eu vou falar aqui é extremamente importante. Vá ao Gemba. Que é o tal do Gemba, cara? Descer no processo, ver com os seus olhos. Mas a fábrica, eu moro aqui em Curitiba, a fábrica é lá em Jundiaí. Ué, pede alguém para descer lá e filmar para você, cara. Filma tudo ali, faz uma filmagem 360 ali, né? Com certeza você vai ver coisas ali que as pessoas não estão vendo. Porque você tem que ir. E isso é muito importante. Se possível, é evidente, converse com as pessoas que estão no processo. Identifique, sejam as oportunidades, pergunte para as pessoas. Cara, qual é a maior dificuldade que você tem aqui? Ele vai falar, e aí você fala assim, ó, se fosse para você resolver, como que você faria? Cara, o cara sabe, a pessoa sabe. E se ela não souber, ela te dá um caminho já para a solução. Não precisa você ter uma bola de cristal ali. Pelo contrário, é perguntar para as pessoas. É ir no processo e perguntar. Fazer perguntas direcionadas, tá? Não sim ou não, né? Perguntas ali simplesmente que vão te trazer. Você está gostando do que você fala? Sim, né? Tem algum problema aí? Sim, né? Tem como você me ajudar? Tem, sabe? Tipo assim, tá. Então depois você me ajuda, não sei o quê. Não, cara. Sente com as pessoas, conversa com as pessoas, entenda as pessoas, né? Cria uma relação com as pessoas ali, faça o tal do approach, né? Você tem que ter um approach ali, não seja aquela pessoa que as pessoas te vejam ali de tipo, esse cara aqui veio com mais uma ideia. Não, não, não. Se aproxime das pessoas. As pessoas, elas têm as respostas e elas vão abrir, né? As pessoas precisam ter confiança. Então, elas vão abrir, seja o coração delas ali, porque é o interesse delas também, né? Existe um interesse ali genuíno delas resolver o problema ali, até para ficar melhor o trabalho, tá? Isso é importante. Gemba, tá? Resultados mensuráveis, isso daqui é bem importante. Então, assim, eu sei que as empresas, principalmente no período que a gente está aqui agora, elas passam metas assim, cara, é impressionante. Tipo, o cara tá vendendo, sei lá, 30%, a meta do cara é vender 70%. Pô, isso daí ao longo do tempo é possível, né? Então, tem que ser metas realistas, factíveis, né? Então, que você tenha uma meta tangível. Faça escalas de meta, gente, né? Propõe escalas de meta. Que o cara olha assim e fala assim, cara, eu consigo chegar ali. E daí, quando chegar lá, aí você, lógico, você já tem um novo baseline ali, dali para cima. Então, um novo baseline, dali para cima. E assim você vai escalando. É assim que funciona, tá? Tem um método, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, que se chama Impacto no Vento, tá? A gente acaba criando alguns métodos ao longo do processo, e esse método aqui a gente aplicou em algumas empresas e gerou resultado legal. Então, vou mostrar para vocês. É um método bem interessante, tá? Porque ele tende a identificar problemas estratégicos, medir, né, o impacto real disso dali, priorizar causas críticas, aplicar soluções testadas e consolidar e controlar. Veja, eu estou passando por um processo aqui que, na verdade, é para você identificar, né, avaliar, priorizar, você não vai trabalhar em tudo, testar algumas soluções, as que deram certo você implementa, e lógico, você tem que controlar aquilo que você fez. Se você seguir esse passo a passo, basicamente é você depois colocar, isso é rechear isso daqui com ferramentas do teu dia a dia lá. Deixa eu perguntar aqui. Você já conhecia algum tipo de algumas ferramentas desse tipo aqui? Marcelo, Lucimara, Thiago, já conhecia algum tipo dessas ferramentas? Já utilizaram alguma das ferramentas? Ainda não.
Beleza? Então, vamos ver como que funciona isso daqui. Então, olha só, existe uma arquitetura aqui para você ter dentro de um projeto em torno de, seja 90 dias. Deixa eu ver aqui, Lucimar escrever. Sim, ó, excelente. Qual que você utilizou, Lucimar? Porque não é algo, assim, seja corriqueiro, né? Como ferramentas ali, tipo o Kaizen, que é bem conhecido, ou então como um Lean Six Sigma, né? Que é bem conhecido também, que se utiliza a metodologia de Make ali, ou um 8D, né? Depois veja aí qual que você utilizou para gente. Então, olha só, dentro dessa arquitetura, você tem ali algumas semanas, tá? Que dá para você montar. Primeiro, então, identificar e medir, né? Nas 3 primeiras semanas, tá? Na quarta e na sétima semana aqui, você vai priorizar, isso é, fazer um diagnóstico profundo e avaliar, seja as variáveis críticas do processo. O que eu recomendo aqui? Aqui você já entra com algumas ferramentas como o Pareto, tá? Então, a gente entra no 80-20 ali. Isso Pareto, se você começar a pensar e se você começar a entrar mais dentro da matemática, você vai ver que muitas das coisas que tem no dia a dia mesmo, seja no nosso consumo ou no nosso dia a dia de trabalho, é 80-20, tá? Isso é, 20% dos clientes me trazem 80% do meu faturamento. 20% dos clientes me trazem 80% dos meus problemas. 20% de tudo que eu vendo, né, gera 80% do meu estoque, tá? É, 20% de tudo que eu gasto, tá, está relacionado a 80% do meu punch ali, do meu investimento, tá? Então, ela tem uma relação muito forte com esse 20-80 ali, né, ou o inverso também é verdadeiro, mas o Pareto, ele traz isso, tá? Então, é a causa, as prioridades. Daí você vai aplicar soluções, tá? Mas para você aplicar essas soluções, né, na semana 8 e 10, o que você precisa ter? Você precisa ter as causas validadas, tá? Então, você precisa priorizar as causas, né? Priorizar as causas, isso é comprovar as... Priorizou? Comprovou. Como que se comprova? Um gráfico, uma análise, né? Uma carta de controle, uma medição, uma foto, jamais um WhatsApp, jamais seja um e-mail ali que o cara te passou de tipo, olha, o problema está ocorrendo novamente, me passou um e-mail aqui, né? Tem que ser algo, assim, físico, cabal, que você enxergue, tá? Isso é comprovação. E aplica soluções. Aí, lógico, você vai testar algumas soluções, né, soluções ali que você perceba, né, existem até algumas ferramentas de análise de risco, tá? Depois, qualquer coisa dá para, caso vocês tenham dúvidas, né, depois eu entro ali com algumas ferramentas, até em algumas aulas, mas assim, elas vão mostrar tudo que é alto risco, médio risco e baixo risco. O que é um baixo risco? Baixo risco é, por exemplo, você fazer um treinamento, né, um baixo risco. O médio risco é basicamente você fazer um novo layout, tá? E um alto risco, basicamente, quando você faz você está implementando, deixa eu só permitir aqui uma pessoa entrar, beleza, Flávia, bem-vinda. É, Basicamente, um alto risco é quando você está implementando ou mesmo um novo sistema dentro da empresa. Cara, isso é alto risco total, porque se esse sistema falhar, a empresa acaba parando, né? Então, você prioriza, né, por alto, médio e baixo, tá? Uma das coisas que, então, para a gente ter aqui mais nessa base fundamental, para a gente entrar nesse impacto no vento aqui, é resolver, né, no Gemba com os dados reais. Então, opa, fui pro Gemba, né? Aí eu começo a fazer algumas perguntas ali, principalmente sobre os dados. Cara, olha só, o que vocês fazem com esses dados? Como que vocês trazem esses dados? Como que vocês coletam esses dados? Existe alguma norma de coleta? Depois que você tem norma, vocês fazem alguma suavização em cima desses dados? Quem carrega isso dali? É o próprio sistema? É na mão? Para que você está entendendo? Para ver se os dados, eles não têm alguns vieses, tá? Porque senão, com esses dados que você coletou, você pode estar tratando, seja uma doença que não existe, tá? Isso é, você pode estar tratando ali com dados que eles estão totalmente enviesados, né? Isso é, o cara... O que é um dado enviesado? Por exemplo, você tem um processo que você faz testes iniciais para começar a montagem e aquelas peças iniciais,
elas são depois tiradas, isso é, scrapeado do sistema. E você precisa limpar isso dali. Se as pessoas não limpam, então todas aquelas peças iniciais, elas vão diluir dentro do sistema todos aqueles problemas iniciais. E a mesma coisa acontece daí com o final, ou mesmo quando você tem, seja, algumas paradas dentro do teu processo de que geram, né, seja alguns valores que não têm relação nenhuma. Por isso que é o tal da limpeza, né, a manipulação, lógico, manipulação do lado positivo, tá? Testar testar pequeno antes de você escalar, tá? Então, assim, você vai pegar alguns projetos pilotos, vai rapidamente testar, e aqui, se deu erro, é um erro rápido. Você aprende rápido, tá? Então, você aprende em pequena escala. Você erra em pequena escala. Aí, lógico, você começa a implementar. Deu certo? Implementa numa célula, implementa numa área, aí você implementa na fábrica e você passa para as outras fábricas. Uma melhoria por vez, né, com cadência semanal, então, foco absoluto, né, em abrir múltiplas frentes, né, para você finalizar ali, seja que as pessoas estão com energia no início. Todos nós, a gente fica muito motivado no início de qualquer coisa que a gente vai fazer. Né? Nos desmotiva é o percurso que não tem novas metas que sejam alcançadas, tá? E não tem alguém motivando. Se não tiver alguém motivando, existe uma tendência muito grande das pessoas se desmotivarem, né? E aqui a motivação, ela é totalmente, assim, diferente para cada um, tá? Para uma pessoa é um elogio, para outra pessoa é algum supervisor, algum gerente, alguém ali de importância acompanhar a pessoa, estar junto com a pessoa. Para outros são dinheiro, para outros são viagens, depende, tá? Um prêmio, alguma coisa vai motivar aquela pessoa. Não, mas espera aí, professor, as pessoas dentro das empresas, elas não precisam estar motivadas porque a empresa dá isso, isso, isso e aquilo. Eu também acho, tá? Eu também acho que a empresa, ela tem a obrigação de fazer, seja o que, né, ela tem de política, ela tem de benefício, ponto. O problema é que as pessoas não são assim. O problema é que as pessoas, elas precisam de um tipo de motivação diferente, porque senão no dia a dia dele ali, sabe? No diário dele. Eu vejo pessoas, principalmente, aonde eu trabalho mesmo, eu vejo pessoas ali, não desmotivadas, mas assim, pessoa fazendo com pouco interesse, sabe? A pessoa não tem uma motivação no negócio ali para desenvolver ela. E aí, quando a gente propõe algo legal, a pessoa, ela fala, cara, me chamaram para uma reunião, me chamaram para um projeto, me chamaram para fazer. Pô, que legal, cara, vou me dedicar, vou fazer junto. Isso é tal da motivação. Só que você precisa estar animando, você precisa estar junto, né? Principalmente quando você precisa fazer com que algo rapidamente aconteça. Então, o controle, tá? Isso o controle, a pessoa como um todo, ela tem que estar muito presente. Você não pode desaparecer, senão o negócio ele tende a, né, degringolar ou mesmo ir para caminhos que não são interessantes. Aí, lógico, você vai utilizar assim, N metodologias. Eu coloquei duas aqui. Uma é muito simples, que é o tal do PDCA, tá? E a outra é muito complexa, que é o tal do DEMEI, tá? Então, velocidade não é o mesmo que pressa, né, desestruturada, tá? Isso é bem importante a gente entender. Então, assim, a gente precisa, né, seja atacar verdadeiramente algumas causas raízes e não somente aqui colocar algum band-aid, como eu coloquei aqui, para você, seja, disfarçar algum determinado tipo de sintoma. Aqui já entra algumas metodologias que eu gosto muito, que é do sistema automático de produção, que eles resolvem, seja na área, resolvem, seja aonde a pessoa está, não vai para frente, antes de você resolver o problema ali no processo, aonde está ocorrendo, porque senão, né, a gente volta para a década de 1900 lá, seja no Fordismo, aonde a gente somente avaliava produtos em termos de qualidade no final da linha. Né? Então, esse produto ele vinha com diversos tipos de problemas, seja dentro dele, né? Que é o tal dos Fordinhos T que tinha lá atrás. Vamos lá para o método. Identificar o problema estratégico. Então, primeiro, escolher um problema que realmente impacta, veja, alguma coisa de faturamento, tá? Alguma coisa financeira, tá? Algo que o cliente, ou mesmo a tua gerência, ela sinta que aquilo lá é importante. Pergunta-chave aqui, ó. Qual indicador está presente nesses desvios, tá? Isto é bem importante. Indicador. Você precisa ter um indicador, tá? Assim, ó, pode ser um indicador mais simples, um indicador de linha, ali, mostrando a variação do processo. Se está subindo, tá descendo. Você precisa de um indicador. Jamais tabela. Jamais tabela. Que tabela, cara, ela é confusa. Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro jeito, né?
Por mais simples que ela seja, as interpretações são diferentes. E indicador não tem, cara. O indicador está ali, ele fala por si só, tá? Então, a gente já vê os desvios ali. Quanto dinheiro a empresa está perdendo, tá? E onde está exatamente, onde exatamente o problema disso aí ocorre. Então, se você desenhar, né, eu vou utilizar aqui o exemplo do indicador de linha, se você analisar, você vai ver que ela tem variações, né? Ela sobe, né, os montes e os vales, né, montes e vales, e tem uma média ali. Esses montes e vales que você tem, é isso que eu coloquei aqui, ó, são os gaps. E a partir desses gaps é onde você vai fazer o cálculo de quanto que esse projeto pode trazer resultado para você. Faz uma média e vê, seja para cima e para baixo ali, quanto que você pode trazer de resultado. Ah, não, mas a empresa ele quer um resultado lá em cima. Cara, se a empresa ela quer um resultado, algo que nunca alcançou, dá uma olhada no teu indicador até onde você alcançou e coloca uma meta em cima, no maior curva que você tem, porque você sabe que em algum momento a empresa já chegou ali. Então você vai utilizar, seja do que ocorreu lá atrás, seja, vai entender o que ocorreu lá atrás, para fazer com que aquilo que ocorreu lá atrás se torne presente agora. E você vai estandarizar, isso é, você vai trabalhar para estandarizar, para que aquilo ali seja o novo normal. Tá? Então você vai subir, você vai trabalhar em cima para que aquilo seja normal. Aí sim, ali na frente você coloca outras metas, tá? Deixa eu correr aqui, deixa eu ver que horas são. Eita, eu falo demais aqui. Ferramentas, aqui tem diversas ferramentas, conforme eu coloquei para você. Pareto, estratificação, matriz POC, mapeamento de processos, macroprocessos, né, microprocessos, e assim por diante. Tem os resultados esperados, sem sombra de dúvida aqui, o que a gente precisa nesta primeira etapa aqui é o escopo. E aquilo que a gente estava falando, não tenta abraçar o mundo, que é o fome do mundo aqui, né? Vai com pouca sede ao pote, né? Faça pouco e entregue muito, né? Isso é interessante. Ou faça pouco, ou faça o que é necessário, tá? E entrega. Né? O simples sempre é melhor que o rebuscado. Faça simples, entregue aquilo ali, depois você evolui. Medir o impacto, né? Então, aqui a gente vai, ou seja, quantificar o tamanho da perda, né? E estabelecer um baseline, aquela curva que eu falei para vocês. Algumas perguntas que são importantes aqui: qual é o tamanho real da perda financeira, né? Qual é a variação do processo, qual é o potencial ganho realista em 90 dias. 90 dias. Coloca lá, cara, 90 dias. 90 dias para você mudar isso dali. Pelo menos uma parte. Porque é assim, ó, você precisa, né, movimentar para que daí depois você tenha. Quando você movimenta algo, principalmente que é muito pesado, que está muito tempo ali da mesma maneira, existe, seja uma força que vai fazer com que você, depois que você movimentou, o negócio ele começa a tomar, seja uma velocidade, porque as pessoas que estão em volta, quando você envolve as pessoas dentro desse processo, então existe uma tendência que elas também puxem isso dali, então fica mais leve, tá? Evidente que aquilo que eu comentei com vocês, você precisa envolver as pessoas. Sozinho, você nunca vai fazer nada numa empresa. Por uma, mas olha, se você tiver um cargo lá em cima, tá? Não adianta, você não vai fazer tudo sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa dos diretores, dos gerentes e assim por diante. Você precisa que as pessoas te auxiliem, tá? Porque são áreas diferentes. Ferramentas, então, aqui você tem a gráfico de séries temporais, cartas de controle, análise de capacidade, coleta de dados, né? Manuais, se necessário, para depois você transformar esses dados aqui em dados que são auditados, tá? Resultados esperados, sem sombra de dúvida, aqui você está avaliando a confiabilidade dos KPIs, tá? E clarificando e deixando muito claro ali qual que é o baseline atual com a meta. Aqui eu já falo novamente, um gráficozinho, né? Estamos aqui e a gente quer chegar aqui, tá? Priorizar com causas críticas. Nesse caso aqui, então, o que você vai fazer? Identificar o fato explícito, tá? O que é o explícito aqui, né? Que eu estou comentando com vocês. Mostrar que aquela causa tem uma evidência, tá? Perguntas aqui, ó, onde exatamente está se concentrando a maior parte das perdas? Quais são as causas dominantes, tá? Eliminar a maior parte dos desvios que você tem e focar, principalmente, em cima da onde você puxou ali o teu CIPOC, da tua área que você está trabalhando. Algumas ferramentas para você deixar mais estruturado, tá? Ou mesmo para você aprofundar a tua causa, que ela é mais superficial, para você ir para uma causa raiz. Ishikawa, né?
o tal do causa e efeito, 5 porquês, né, lá no Gemba, tá, ou mesmo fazer o Gemba e trazer, seja, as causas da linha de produção e avaliar se aquilo ali existe, né, verdadeiramente. O gráfico dos Paretos, para você, né, ter as estatísticas ali, seja de quantas causas tem e qual é a frequência dessas causas, tá? Resultados esperados aqui você tem, seja uma lista curta, uma short list, as causas críticas, caso você utilize uma carta de controle, então você tem as causas especiais, tá? E aqui você tem as evidências, né, que são as inconsistentes. Aplicar as soluções, nesse caso aqui, então você já saiu de toda essa parte, inicialmente ali, analisando, definindo qual era o impacto, né? Depois desse impacto ali que você avaliou, você entrou estruturando, ou seja, suas metas estratificadas, depois você entrou numa etapa ali que você validou suas causas, e aqui você entra nas soluções. Criar testes de soluções de forma ágil e estruturada. O que é de forma ágil? Cara, já pega uma proposta, faz um brainstorm de solução em cima das causas e começa a ver a proposta de você implementar em algumas áreas. Aí você cria, você já vinculou com algumas áreas, para você, seja fazer em pequenas escalas, algumas soluções, deu certo, já começa a aplicar, seja em larga escala, tá? Então, você vai priorizar e experimentar, seja inicialmente em pequena, para que não tenha um problema muito grande, né? Ou então, se você é um gestor, já aponta ou mesmo de para alguém ali a chance, né, da pessoa se desenvolver, né, para ele aplicar aquilo ali, trazer os resultados, medir os resultados, assim, e assim por diante, até para ele ter aquilo ali como um trabalho dele, né, vamos direcionar assim, um empoderamento, né, um empoderamento, ou seja, de um trabalho que era meu, vou passar para uma outra pessoa, mas deixa claro isso, não simplesmente só delegue, tá, fala, cara, vem aqui, vamos fazer junto aqui, ó, esse daqui, ó, você vai fazer por causa disso, 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 as pessoas precisam entender o porquê estão fazendo também, tá? Quais contramedidas aqui você vai fazer, isso é, algumas medidas críticas aqui, né, alternativas que oferecem maior impacto. Aqui você vai ter um brainstorm, lógico, inicialmente ali para você levantar as soluções, tá? Pode usar uma matriz de impacto e esforço aqui. Também tem a SEB, que é custo, esforço, benefício. Tem a matriz básico, que é benefício, abrangência, satisfação e investimento. O que é o O? C e o O. Cliente e operacionabilidade, tá? Então, assim, daí tem um score e tudo mais, é bem interessante a ferramenta, porque daí você está falando em solução, tá? Resultados esperados, então você tem aqui validações em pequenas escalas, né? Riscos mitigados, evidente, né? E aqui, lógico, você vai trabalhar já na padronização, que é a última etapa, que é a consolidação do seu projeto, em 90 dias. Tá? Mas não significa que você não vai mais fazer nada, pelo contrário, você fez uma parte pequena, lá. Primeira parte, ó, garantiu os ganhos obtidos naquele curto prazo, né? Transferiu as responsabilidades para as áreas a qual seja onde foi implementado. Gerou ali também uma padronização, escreveu como as pessoas, elas mesmas podem se auto-resolver isso ali, né? Tem um procedimento ali, treinou as equipes, trouxe uma gestão à vista, formalizou sobre um plano de controle, tá? E definiu os donos do processo, empoderou as pessoas, tá? Tenho as ferramentas aqui, SOP aqui, tá? Tem também a OCAP, né, que eu acabei não colocando aqui, mas também é uma ferramenta bem legal. Parte de treinamento, versatilidade, tem auditorias, né, escalonadas aqui, né, cartas de controle também, que são bem interessantes, né, para você controlar o processo. E, lógico, o resultado que você está esperando aqui é uma sustentabilidade, né, comprovado, no mínimo, né, daqueles 90 dias que a gente estava esperando. O que a governança vai olhar? Se você tem um business case que foi elaborado no teu projeto, né? Se você tem um project chart que ele trouxe aqui quais foram as metas, né? Quais foram os prazos, né? Qual era o objetivo a ser alcançado, tem alguns papéis estratégicos, que é o sponsorship e as pessoas que estão trabalhando no processo, e aqui tem algo bem importante, porque as pessoas são excelentes iniciadores, mas são problemáticos em finalizadores. As pessoas não se vendem. As pessoas, elas esquecem do mais importante. O projeto é importante? Sem dúvida. Mas você precisa saber se vender.
Cara, faz um A3, faz uma apresentação de tudo que você fez. O que você tem que mostrar inicialmente? Qual era o teu problema e qual era o ganho? Simples assim. Depois você explica o que você fez. Você tem que chamar a atenção da pessoa. Olha, nós tínhamos um problema aqui de scrap, né? De peças defeituosas, que gerava em torno de 10%. Consumia aqui em torno de 1,5 milhão na empresa. Em 90 dias, a gente reduziu para 700 mil. A gente teve um ganho de X mil reais aqui. Cara, você acha que os caras... Mas, assim, ó, chama gestor, chama gerente, chama diretor. Se vier aqui, venha, cara. Chama todo mundo. E vai lá e conta o que você fez. Você não quer subir? Você não quer ser um profissional de uma empresa que as pessoas te vejam que você entrega resultado? É esse momento. Você fez o negócio, agora você tem que apresentar. Simples assim. Indicador de projeto, né? Aqui, alguns exemplos. Então, você tem ali a custo por unidade, meta, frequência, responsabilidade. Então, você vai falar para a empresa, né? Vai apresentar e vai falar, ó, esse é o indicador agora que a gente tem. A gente tinha um tempo de setup, uma disponibilidade, tá? E, assim, ó, você vai deixar para a empresa um legado. É isso que você tem que pensar. E a gente não trabalha por momento, a gente trabalha por um tempo. Só que esse tempo é o tempo que você está gerando o seu nome dentro da empresa. Né? Se você está com problema de gerar esse nome, é entregas de projeto, bons projetos, tá? Alguns exemplos aqui, somente para a gente dar uma pensada em cima, ó. Problema, tempos de setup elevado causados pela perda de capacidade, um baseline de 50 minutos. Diagnóstico, né? Esperas frequentes, faltas de preparos externos, preparação externa, variação entre turnos. Piloto aqui, ó, um SMED, tá? E mais um 5S. SMED ali se mede os tempos, tá? Os tempos internos e externos aqui do setup. Preparação, então, interna e externa, kits de ferramentas e marcações do piso. Reduções de 40%. Veja, eu só peguei uma peça, um produto, uma máquina. E essa é a ideia. Né? Menos 40%, de 50 para 30 minutos, né? 15% de capacidade liberada. Tá? Erros que matam os projetos. Tentar resolver muitos problemas de uma vez. Projeto sem donos do processo. Falta de prazo e cadência semanal. Não testar antes de implementar. Não comunicar o impacto ao negócio, tá? Que é aquilo que eu estava falando. Você fez todo um trabalho, você conversou com as pessoas, você se dedicou por alguns meses ali e no final você precisa comunicar. A não comunicação é basicamente jogar tudo no lixo, cara, que você fez. Atividade versus resultados. Então, ilusão do esforço, reuniões de alinhamento, emissões de relatórios, análise, mapeamento e workshops de treinamento. Impacto real. Menor redução de custo financeiro, maior aumento de OTD que entrega no prazo, menor redução drástica de lead time, menor queda de taxas de defeito. Veja, comece a falar como a empresa fala. Comece a usar, seja o que a empresa, qual é o palavreado que a empresa usa, tá? Traga isso daqui, ó, que é o que fica, é o calcanhar, assim, é o que dói, é o gargalo da empresa, tá? Regra de ouro, sem indicador claro, não existe projeto, existem apenas atividades. Primeiro slide, um indicador, antes, depois. E embaixo, um resultado gigantesco, redução de 40%. Porra, cara, o cara já tá sentado ali, o cara olha para o teu negócio e fala, não, é isso que eu quero, é isto que eu preciso, tá? Em cima disso, tá aqui as minhas redes sociais, tá? Depois para vocês me seguir. E é nessa linha que a gente acaba, né? Eu acabei ainda 2 minutos no laço, né? Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Queria entender, bem rapidinho, fez sentido para vocês? Faz sentido isso que eu passei para vocês? Excelente, Thiago. Completo. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Flávia, Lucimara, Thiago, tranquilo? Sim, tranquilo, beleza. Sim, em todo sentido. Muito bem, vou jogar essas coisas aqui, depois da gravação, também os slides aqui no nosso grupo lá que a gente tem no WhatsApp, naquele grupo VIP, e ao longo do tempo aí a gente vai, né, pegando outros assuntos interessantes aí até para vocês, né, se desenvolver, assim como eu me desenvolvo aqui. Nós nos desenvolvemos juntos.
Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.